Então, qual o entendimento que se tem em Israel? Dos céus só vem bênçãos sobre nossas vidas. Poxa, mas como assim? Aqui na Torá está dizendo que se a gente não obedecer, virão maldições sobre nós? Espera aí. Lá em Israel se diz que, na verdade, as maldições, tá? Elas não passam de quê? De bênçãos disfarçadas, camufladas, tá? Então, depois a gente vai ver porque, na verdade, o que parece que é maldição é uma bênção disfarçada. Olha que espetáculo, tá? Então, repetindo, tá? Em Provérbios e em Hebreus diz que nós não somos bastardos. Então, Yahuwá, todos quantos ele recebe por filho, ele repreende e castiga, tá? Então, Mashiach, Yahushua, o nosso Messias, falou na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, nos Ketuvim Netzarim, nos escritos dos Nazarenos, tá? Na Bessorá de Yohanan, João, né? Ele disse o seguinte, né? Ele disse que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor, tá? Toda vara que dá fruto, ele limpa, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, nenhuma árvore, se a gente fosse entrevistar uma árvore, você está gostando de ser podada? Você pegar lá um aparelho de poda lá e você podar a árvore toda, a árvore estava grandona, espalhafatosa, você podar ela? Nenhuma árvore, eu acredito que nenhuma árvore vai gostar, mas quem mexe com planta sabe que a poda é necessária para a árvore se desenvolver melhor, tá? Para ela dar mais frutos. Então, Mashiach fala, toda vara que dá fruto, tá? Ela vai ser o quê? Podada, tá? Ela vai ser podada, cortada para que dê mais fruto ainda. Aí talvez a gente vai dizer assim, caramba, eu não sabia disso, né? Quer dizer que para eu dar mais fruto eu preciso sofrer, eu preciso ser cortado, eu preciso ser podado? Sim. Aí aparentemente, quem não serve ao Criador, tá tranquilo, né? Só que não, tá? O que acontece? Aquela vara que não dá fruto, tá? Ele vai lançar no fogo. Vai custar, mas vai chegar um dia que vai ser lançado no fogo. Shabbat Shalom, sejam bem-vindos. Vamos deixar nossas escrituras, as nossas Bíblias, a nossa Torá aberta no Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio, capítulo 26, a partir do versículo 1, tá? Parashá Kitavô, quando entrares. Vai lá, o Daniel vai estar lendo o início da primeira aliá, tá bom? Vamos abrir aí em Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, a partir do versículo 1, tá? O Daniel vai estar lendo o início da Parashá para todos nós, tá? Vai lá. Verhayá kitavô el haaretz asher Yahuwá Eloheicha noten lecha nachalá virishtar ve'ashavtar bar ve'lakartá mereshit kol peri hadamá asher tavi me'artzecha asher Yahuwá Eloheicha noten lach ve'samtá vatene ve'halachta el hamakom asher ivhar Yahuwá Eloheicha leshaken shemot sham. Aman, Todarabá. Então vamos lá. Essa Parashá é a Parashá de número 50 em um total de 54 porções, tá? Em um total de 54 porções semanais, tá? Para quem vai assistir esse vídeo pela primeira vez, nós que somos do povo de Israel, estudamos as escrituras, tá? Da seguinte maneira, nós dividimos a Torá, tá? Que é conhecido como Pentateuco, tá? Pelas pessoas aqui no Brasil, nós dividimos a Torá, que é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Das Escrituras, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, em hebraico, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, nós dividimos em 54 porções semanais, tá? Claro que um ano não tem 54 semanas, tem 52. Então, como é que nós estudamos 54 porções no decorrer de um ano? É que existem semanas em que nós estudamos mais de uma Parashá, tá? Existem algumas semanas que a gente, ao invés de uma, estuda duas. Existem algumas semanas que a gente se prepara para as festas e nem aborda nenhuma Parashá. Então, já é um método milenar do nosso povo de Israel, tá bom? Então, hoje é a porção de número 50. Nós começamos lá em Gênesis, capítulo 1, tá? O nosso objetivo é ir até Deuteronômio, capítulo 34, tá? Então, nós já estamos no capítulo 26 de Deuteronômio, tá? Essa Parashá vai do capítulo 26, 1, tá? Vamos lá. Até o capítulo
29, 9, tá bom? Então 26, 1 até o capítulo 29, 9, tá? Então vamos lá. Essa paraxá, primeiro a gente vai fazer um resumo, tá? Então essa paraxá, em um total de 54, ela é a porção semanal de número 50, tá? De número 50. Estamos chegando na reta final. Essa paraxá, ela fala sobre as primícias da terra, tá? Então quando o nosso povo de Israel entrasse na terra prometida, que era a promessa que Yahuwá tinha feito aos nossos antepassados, Abraham, Yitzhak e Yaakov, tinha uma maneira certa. Não era só simplesmente, a gente vai ver daqui a pouquinho, não era só simplesmente como muitas pessoas pensam, né? Que o povo deveria estar trazendo as primícias, né? Levando lá para capital, né? Vamos dizer assim, para Jerusalém, tá? Diante dos Koanim, dos sacerdotes. Não era uma coisa mecânica, robótica, não, era algo que envolvia toda a emoção do povo de Israel. Nós deveríamos lembrar de onde que nós viemos, lembra-se de onde você veio. Então esse é o desafio de cada um de nós que somos israelitas. Então nós deveríamos lembrar que o nosso patriarca foi perseguido, e nós fomos para o Egito e tal. Daqui a pouquinho a gente vai estar vendo isso, tá? Ou seja, então com muita gratidão agora, apesar de tantas adversidades, tantas impossibilidades, finalmente Yahuwá estaria nos introduzindo na Terra Prometida, e com muita gratidão nós trazíamos para o Criador, tá? Aquilo que Ele havia nos dado, ou seja, nada mais justo, visto que o Criador nos abençoa, então nós devolvíamos para o Criador, tá? As primícias, vamos lá, e outras coisas mais. Então vai falar sobre as primícias da terra, tá bom? Vai falar a tefilá daquele que deu o macer, tá? O dízimo, no capítulo 26 ainda. A ordem de levantar, no capítulo 27, a ordem de levantar um padrão e gravar nele a Torá. No capítulo 27 ainda, as maldições que seriam lançadas no Monte Eival, tá? Lembrar que tem dois montes, tá? O Monte da Bênção, que é o Gerizim, e o Eival, que é o Monte da Maldição, tá? Bênção em hebraico é Brahá e maldição é Kelalá, tá? Brahá, o Kelalá. Então, no Monte Eival seriam pronunciadas as maldições e as bênçãos no Monte Gerizim. 6 tribos iriam se posicionar no Monte Gerizim para abençoar o povo, tá? E 6 tribos iriam para outro monte para proferir as maldições, tá? Então 6 tribos estariam proferindo as bênçãos, tá? E 6 tribos as maldições. Lembrar que o nosso povo contém 12 tribos, tá? 6 para cada lado. Mas só lembrar uma coisa, tá? Que ninguém fique pensando, poxa, algumas tribos proferiram bênçãos e tal, e outras proferiram maldições e tal, mas todo o nosso povo é abençoado. Tanto as tribos que ficaram no monte da bênção, como as que ficaram no monte da maldição. As 12 tribos são benditas, tá? O povo de Israel, todo o povo de Israel é abençoado. No capítulo 28, tá? Vem falando com mais detalhes as brahot, as bênçãos que seriam lançadas do Monte Gerizim, tá? E uma coisa que a gente percebe é que a nossa inclinação para o mal é sempre maior do que a nossa inclinação para o bem. Então o Criador, ele, assim como na sua Torá, que contém 613 mandamentos, ele nos dá 365 mandamentos, loacer, não faça, tá? Mandamentos negativos, não faça isso, não faça aquilo, e apenas 248 a ser, ou seja, faça isso, faça aquilo. Porque a nossa Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal, sem sombra de dúvidas, é o quê? É muito maior do que a nossa inclinação para o bem. A Yetzer Hará em hebraico se chama, a tradução, tá, de Yetzer Hará é inclinação para o mal. E inclinação para o bem é o que? Yetzer Hatov, tá? Inclinação para o bem. Nós temos as duas. Mas a gente sempre, nesse mundo decaído, a gente sempre vai ter que lembrar que a nossa tendência, na maioria das vezes, vai ser de fazer o mal. Então, por isso que a gente tem que estar se cercando. O Criador, ele nos blinda com 365 mandamentos para não errarmos, tá? Não faça isso, não faça aquilo. E 248 para acertarmos. Faça isso, faça aquilo.
E da mesma maneira, quando a gente vai analisar as bênçãos e as maldições, tá? Existem muito mais maldições, tá? Aqui do que bênçãos, tá? Porque o Criador sabe da nossa natureza, então ele precisa fazer com que nós venhamos a ter temor, um temor kadosh, tá? Em relação à sua palavra, em relação à sua Torá. Caso viéssemos violar a sua Torá com seus mandamentos, estatutos e juízos, as maldições viriam sobre nós, tá? Já vou dar uma pista que eu fico com receio de não dar tempo e de esquecer, tá? Então já vou falar isso, que aí é mais fácil da gente lembrar depois. Quando chega, isso é maravilhoso, tá? Eu só vou entrar e já vou sair, que eu estou fazendo o resumo, tá? No capítulo 28 de Devarim, de Deuteronômio, Deuteronômio 28:15, diz assim: e acontecerá, porém, que se não deres ouvidos à voz de Yahuwá, teu Elohim, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Olha, é incrível que aqui, quando vai começar a falar sobre as maldições, no versículo 15, Deuteronômio 28:15, eu tomei um susto, tá? O que aparece aqui? Verraiá, tá? Verraiá. Inúmeras vezes a gente fala, sempre que aparece vaerri e aconteceu, é um prenúncio de algo triste. Mas quando aparece verraiá, é um prenúncio de algo muito alegre, muito feliz. Por quê? Verraiá são 4 letras hebraicas, tá? Vav, Rei, Yud, Rei. Vocês vão reparar que é o nome sagrado do Criador, Yahuwá, o tetragrama, tá? De uma forma embaralhada. Ou seja, verraiá, em hebraico, traduzindo para o português, é e acontecerá. Tá? Ou seja, tem o nome Yahuwá embaralhado aí, tá? Ou seja, está somente fora da posição, tá? Então, qual o entendimento que se tem em Israel? Dos céus só vem bênçãos sobre nossas vidas. Poxa, mas como assim? Aqui na Torá está dizendo que se a gente não obedecer, virão maldições sobre nós? Espera aí, lá em Israel se diz que, na verdade, as maldições, tá? Elas não passam de quê? De bênçãos disfarçadas, camufladas, tá? Então, depois a gente vai ver porque, na verdade, o que parece que é maldição é uma bênção disfarçada. Tanto que no nível Sod, tá? Aparece o nome do Criador aí, Verraiá, e acontecerá, que é Yud, Rei, Vav, Rei, só está fora da posição, tá? O nome do Criador. E sempre que aparece Verraiá, tá? Que tem as 4 letras do nome sagrado, tá? É indício de algo muito bom. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ver o motivo. Então, até quando o Criador envia maldições sobre nós, tá? Ele está agindo como um pai amoroso, para que venhamos voltar para os trilhos, voltarmos para o caminho, tá? Para a boa vereda, tá? Voltarmos para a sua Torá. Então, vamos lá. A gente está vendo um resumo. Então, tá? Só para a gente ter ideia, tá? Até as punições que o Criador envia sobre nós, tá? As maldições, entre aspas, tá? A gente vê que o tetragrama está aí, e acontecerá. Ou seja, ele vai fazer com que essas maldições nos tragam de volta para o bom caminho, tá? Vamos lá. Por isso, vou repetir, tá? Que em Israel se fala que dos céus, tá? Só vem o quê? Bênçãos, tá? O que parece ser uma maldição, que a gente olha e pensa, isso é uma maldição, tá? É uma bênção disfarçada, tá? Vamos lá. Então, vamos ver aqui esse resumo, tá? Então, esse capítulo 28 é imenso, ele vai falar de inúmeras maldições que o Criador lançará sobre nós, que somos do povo de Israel, caso nós venhamos nos desviar da sua Torá, que é bendita. Pode falar. Se a gente aprende a olhar as coisas dessa maneira, a gente passa por elas com mais facilidade, né? Vamos dizer assim, quando as coisas estão ruins, se a gente olha com olhos de eternidade, como correção, e quem corrige é que ama, é porque está travando a pessoa para poder a pessoa perceber, ter um ensinamento, crescer, né? E a gente consegue passar com mais facilidade pelas coisas. É mais ou menos isso, né? Exatamente. É uma maneira do Criador, tipo assim, ele fala, antes de falar das maldições, ele tipo coloca uma interjeição boa, né? E acontecerá. O nome dele aparece aí, Verraiá. Algumas semanas atrás a gente escreveu até no quadrinho, tá? Verraiá.
E embaralhando as letras aparece o quê? Yahuá, o nome do Criador, ou seja, Yahuá está nisso. Em Israel sempre fala, apareceu Verraiá é coisa boa, tá? Prenúncio de algo bom. Aí talvez alguém pense, mas como? Se ele está dizendo que vai enviar um monte de maldição e tal, mas na verdade a maldição, tá? Não passa de uma bênção disfarçada, ou seja, é o amor, o cuidado que o Criador tem com relação a cada um de nós. Lembrar que em Provérbios diz, tá, que Yahuá repreende e castiga todos aqueles a quem ele recebe por filho, tá? Em Hebreus também é repetido isso, Ivrim, tá? Ou seja, nós não somos bastardos, então o Criador nos corrige porque ele nos ama. Pode falar. A Elisângela está falando ali, né? Que seria males que vêm para o bem. Isso, né? Isso mesmo. Mas lembrando essa palavra, a gente estava conversando, né? Ela vem da raiz de arar, né? A palavra maldição em hebraico tanto pode ser kelalá, tá? Quanto pode ser também do verbo arar, tá? Por exemplo, maldito é arur, tá? Ou seja, então, no hebraico, existem diversas palavras, tá? Que quando traduz tudo do mesmo jeito para o português, mas em hebraico tem um outro significado mais profundo, tá bom? Aí a tradução seria prender, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Olha que espetáculo. Então a Mary está dizendo que, por exemplo, no 15, Deuteronômio 28:15 aparece o Verraiá, aí no versículo 16, 17, 18 e assim sucessivamente toda hora, maldito serás, maldito, aparece a palavra arur, tá? Porque a palavra relacionada à maldição pode ser kelalá, tá? Ou pode ser arar. Aqui é do verbo arar. Aí aqui aparece arur, tá? É como se a gente lesse ao invés de, por exemplo, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Né? Aí a gente leria, a gente pode ler, fique preso, seja cercado com obstáculos e deixado sem forças para resistir. O homem que fizer imagem de escultura. Olha que show, olha que espetáculo. Assim, já muda totalmente a nossa visão, nosso entendimento, né? A pessoa está sendo tratada. Ela está sendo ideia, interditada para ser consertada. Isso, a ideia de alguém que está sendo interditado para ser consertado. Então, a tradução seria essa: fique preso, seja cercado com obstáculos. Quer dizer, a pessoa fica sem ter por onde sem ter saída e deixado sem forças para resistir. Olha tipo que assim, show. tirar a resistência toda da pessoa para que a pessoa seja tratada, né? Agora eu vou tratar contigo, meu filho e minha filha. Agora né? você vai ficar preso. Tu vai para a mesa de cirurgia. Vai ficar com obstáculos, né? E sem forças para resistir, né? Olha que espetáculo, tá? Então, repetindo, tá? Em Provérbios e em Hebreus diz que nós não somos bastardos. Então, Yahuá, todos quantos ele recebe por filho, ele repreende e castiga, tá? Então, Mashiach, Yahushua, o nosso Messias, falou na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, nos Ketuvim Netzarim, nos escritos dos Nazarenos, tá? Na Bessorá de Yohanan, João, né? Ele disse o seguinte, né? Ele disse que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor, tá? Toda vara que dá fruto, ele limpa, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, nenhuma árvore, se a gente fosse entrevistar uma árvore, você está gostando de ser podada? Você pegar lá um aparelho de poda lá e você podar a árvore toda, a árvore estava grandona, espalhafatosa, você podar ela? Nenhuma árvore, eu acredito que nenhuma árvore vai gostar, mas quem mexe com planta sabe que a poda é necessária para a árvore se desenvolver melhor, tá? Para ela dar mais frutos. Então Mashiach fala, toda vara que dá fruto, tá? Ela vai ser o quê? Podada, tá? Ela vai ser podada, cortada para que dê mais fruto ainda. Aí talvez a gente vai dizer assim, caramba, eu não sabia disso, né? Quer dizer que para eu dar mais fruto eu preciso sofrer, eu preciso ser cortado, eu preciso ser podado? Sim. Aí aparentemente, quem não serve ao Criador tá tranquilo, né? Só que não, tá? O que acontece? Aquela vara que não dá fruto, tá? Ele vai lançar no fogo. Vai custar, mas vai chegar um dia que vai ser lançado no fogo, tá? Então, vamos abrir e vamos ler esse texto belíssimo, tá? São palavras do nosso próprio Messias, Yahushua, tá? Em Yohanan, na Bessorá, nas Boas Novas de João, e a gente vai voltar para o resumo lá da Parashá, tá? João, Yohanan, capítulo 15.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira e poda e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e queimam. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, então é melhor ser cortado, ser podado, tá? Se a gente desobedecer, vir alguma maldição sobre a nossa vida, que na verdade é uma bênção disfarçada, tá? Do que ficarmos à vontade, achar que não está acontecendo nada de errado com a gente. O ímpio muitas vezes pensa que não está acontecendo nada de errado, mas ele é cortado de repente, tá? E lançado no fogo. Existe um belíssimo salmo que eu amo muito, tá? De autoria de Asaf, tá? Terrilim, né? Terrilim Ein Gimel, Salmo 73, tá? É um salmo belíssimo. Se algum de nós, em algum momento da vida se sentir, como é que pode? Eu sirvo ao Criador e acontece um monte de coisa ruim na minha vida e tal, e parece que o ímpio, tudo que o ímpio faz, parece que tudo dá certo. Tudo que ele faz parece que dá certo, tá? Só que o próprio Asaf, que era um salmista, tá? Traduzido para o português como Asaf, tá? No Salmo 73, ele diz que o coração dele sentia picada a cada manhã, quando ele via a prosperidade do ímpio, tá? Só que ele estava quase se afastando da presença do Criador. Ele diz assim: até que eu entrei na casa de Yahuwah Elohim e eu percebi qual era o fim daqueles homens ímpios. Ele chegou à conclusão que ele, Asaf, que era um israelita, estava sempre na presença de Yahuwah Elohim, tá? Mas o ímpio, ele chegou à seguinte conclusão: que Yahuwah colocava eles em lugares escorregadios. Subitamente vinha a sua destruição de uma tacada só, tá? Ou seja, então é preferível nós, como filhos de Yahuwah Elohim, sermos podados, cortados, corrigidos, tá? Do que ficar, entre aspas, tranquilo, parece que tudo dá certo, não acontece nada de errado, mas também quando vem tudo de uma tacada, ou seja, já é para ser lançado no fogo, né? Morre até sem a salvação, tá? Em Elohim, sem a salvação no Messias, tá? Então, se estamos sendo corrigidos, é sinal que o nosso Pai, tá? Que está nos céus, ele nos ama muito, tá? Quem é pai e mãe aí sabe, tá? Então, já é provado, tá? Que o pai e mãe mesmo, que não é Nutella, pai e mãe que é raiz mesmo, tá? Pai e mãe que é raiz, é o pai e mãe que sempre está o quê? Exortando os filhos, está sempre corrigindo, sempre ensinando, porque quer ver o melhor deles, tá? E o Criador é o nosso Pai que está nos céus e ele sempre vai estar nos corrigindo, tá bom? Então que nós não venhamos desmaiar, tá? Como diz a Escritura: filho meu, não desmaies diante da correção, da torrerá de Yahuwah Elohim, tá? Então nós somos abençoados quando o Criador nos corrige. Então, no capítulo 28, vem falando, né, inúmeras maldições, que na verdade são bênçãos disfarçadas, tá? E é profetizada a diáspora do nosso povo de Israel, tá? É profetizada a diáspora, tá? Só para a gente ter ideia, em Deuteronômio 28, 25, diz assim: Yahuwah te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Vamos agora para o capítulo 28 também, porém, versículo 64. E Yahuwah vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. E ali servirás a outros poderosos, outros Elohim, que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e servirás a madeira e a pedra, tá? Ou seja, então a diáspora do nosso povo de Israel já foi anunciada na Torá. Diversas vezes a Torá já deixa bem claro isso, que se o nosso povo se afastasse da Torá, seria levado para diáspora, para Galut.